E aí, filósofos de boteco, tá na hora de mais um episódio do nosso podcast Filosofia de Boteco, onde a gente mistura filosofia, verdades dolorosas, petiscos e algum drink bem pesado para entender os pensamentos e pensadores da história. Hoje a gente vai falar de Henri Bergson, um cara que falou que o tempo não é relógio. Bergson é um filósofo francês que sacudiu a filosofia no início do século XX com as suas ideias sobre tempo, intuição e a porra toda da vida. Ele viveu numa época em que a ciência e a filosofia estavam obcecadas com a ideia de medir e controlar tudo. Ele chegou e disse: calma, galera, calma aí. Tem coisas que não dá para medir, não é passível de mensuração com relógio ou equação ou esses mecanismos de delimitação. Ele criticou o mecanicismo e o positivismo, defendendo que a vida é mais do que números e fórmulas, né? Ele é contrário ao projeto de Auguste Comte, pensador que a gente trouxe nos encontros prévios. E o Bergson é conhecido por dois conceitos principais: duração e intuição. Ele falava que o tempo real não é aquele que a gente mede com o relógio, mas é aquele que a gente sente. E que a intuição é a mais importante do que a razão para o entendimento da vida. É tipo aquela sensação de que a cerveja vai cair bem, mesmo sem você saber explicar o porquê, sem ter uma explicação lógica, uma explicação matemática, algum dado estatística, né? O Bergson ele coloca que existem coisas que escapam do crivo da mensuração científica. Ele faz uma distinção crucial entre o tempo matemático e duração. O tempo matemático é aquele que a gente mede com o relógio, horas, minutos, segundos, dias, meses, anos. É o tempo newtoniano, ele é linear, né? Ele é fracionado. Já a duração, né, é o tempo real, aquele que a gente sente. É tipo a diferença entre olhar para o relógio e perceber que já está na hora de ir embora e a sensação de que a noite passou voando, né? Um é um tempo que você cronometra, que você faz cálculos, que você coloca começo, meio e fim. O outro já é um tempo subjetivo, é um tempo em que às vezes ele parece mais rápido, às vezes mais devagar, ele muda conforme o seu estado de espírito, é a sua sensação para com o decurso das atividades, das relações, né? É um tempo real, não é um tempo linear, cartesiano, mecânico, é um tempo dinâmico, é uma duração, é como as coisas acontecem com você. Imagina que você está numa festa com os seus amigos. O relógio diz que já são 3 da manhã, mas você está tão imerso no bate-papo que parece que só passou 1 hora. Isso é a duração do Henry Bergson. É o tempo vivido e não é o tempo medido, né? Às vezes a gente está numa prosa e parece que foi pouco tempo, minutos, mas na verdade foi 3, 4, 5 horas. Às vezes é o contrário. Parece que passou horas, né? 3, 4, 5 horas foi minutos, né? É o tempo que você viveu e esteve ali, né? Não é o tempo medido, o tempo estatístico. E o Bergson ele criticava a visão mecanicista de que tudo pode ser explicado pelas leis da física e da matemática. Para o Bergson, a vida é fluida, imprevisível, cheio de nuances que não cabem em fórmulas e tabelas periódicas. É tipo tentar explicar o sabor da cerveja com os elementos da tabela periódica, do césio, do hélio, do oxigênio, do hidrogênio. É tentar utilizar elementos químicos, estruturais, mecânicos, positivistas para explicar a sensação, a emoção, né, as coisas da mente, da consciência, entendeu? É tentar tornar o homem e a sua vida como máquinas e técnicas. E o Bergson critica muito isso. E ele também defendia que a intuição é mais importante, mais relevante para entender a vida do que a razão. Ele falava que a razão é muito boa para lidar com as coisas materiais e estáticas. Só que a intuição é o que nos permite captar o fluxo da vida.
Tipo aquela sensação de que alguma coisa tá dando errado, é aquele feeling, aquela pulga atrás da orelha, que você não tem uma explicação lógica, uma explicação fundamentada, mas você tem aquele feeling, aquela pulga atrás da orelha, aquele comichão que te impede ou que te faz fazer algo. Imagina que você tá numa lanchonete lá com seus amigos, tá lá batendo um papo, bebendo, e sente que o clima tá pesado, mesmo que ninguém tenha dito nada. Ninguém falou nada, mas você sente que tem alguma coisa errada, tá estranho a situação. Você, no seu interior, você tá vendo que o clima, a aura tá tudo meio turvo, meio pesado. Isso é intuição, ela capta coisas que a razão não consegue explicar. A razão é como se fosse um GPS. Ela te leva de um ponto ao outro. Só que ela não entende o caminho. Ela tem que chegar de X a Y. Já a intuição é um guia turístico. Ela te mostra os detalhes, as nuances, a beleza do percurso. Enquanto uma ela é pragmática, uma é técnica e busca eficiência, né? De X a Y, né? É o GPS ponto a outro, São Paulo a Rio, Salvador a Recife. A outra tenta mostrar as problemáticas, fazer você enxergar todo o percurso, enxergar todas as nuances que circundam essa rota. Então, a razão é uma coisa, a intuição é outra. Então, para você entender toda a sua jornada, para o Bergson, a intuição é melhor, ela é mais importante do que somente a razão. O Bergson também falou sobre a evolução criadora, a ideia de que a vida não é sobre sobreviver, mas sobre criar. Ele via que a evolução é tipo um processo criativo, cheio de imprevistos e possibilidades. É algo que é totalmente dinâmico, totalmente inexplorado e que percorre pelo curioso, pelo mistério. É tipo uma evolução de quem começa com uma cerveja barata e termina com um uísque caro. Né? Você sai de algo mais rudimentar, mais simples e vai adentrando por questões mais complexas, mais refinadas, mais abstratas, mais acuradas. Imagine que você está tentando montar um móvel novo, né? Você comprou algum móvel para sua casa, para o seu escritório, você vai ter que montar. Você segue as instruções, mas no meio do processo você percebe que pode fazer algo diferente, algo único. Né? Você percebe que talvez seguir o manual não é tão interessante, que você consegue, mudando o passo B, C e D, mudando as etapas, você consegue chegar em algo que talvez os montadores originais não perceberam ou não queriam perceber ou não nem imaginaram. Né? Isso é a evolução criadora, é a vida se reinventando a cada momento. Né? Você comprou um móvel, se você seguisse ele de cabo a rabo, utilizando somente a razão, somente as regras predispostas, você chegaria no fim que eles colocaram para você, né? O móvel daquela forma. Agora você com a sua intuição, essa evolução criadora, essa evolução criativa, né? Esse processo de imprevisibilidade e possibilidade, você consegue fazer um outro móvel, dar uma outra funcionalidade, um outro layout, uma série de novidades, modificações e atualizações que somente uma evolução estática, parada em leis mecânicas, leis arcaicas, não permitiriam. Então, é a vida se reinventando, é o novo sendo sempre dinâmico, né? Essa transformação eterna. E o Bergson, no final, ele nos faz pensar que será que a vida pode ser explicada só com números e fórmulas, né? Porque o Bergson critica, né? Ele criticava a ideia de que tudo já é pré-determinado. Para ele, a vida é cheia de possibilidades e a gente está sempre criando algo novo. É tipo um bartender que sempre encontra um jeito de misturar vários drinks. É uma cozinheira que muda a receita do bolo, né? É sempre aquele que para de seguir o script pré-determinado, né? Para de seguir o manual de instruções, para de seguir a cartilha positivista de passo A, passo B e passo C, sempre de tentar tornar a realidade toda estática e previsível, né? Ele critica isso. No fim, o Bergson, ele nos convida a olhar para o mundo com mais intuição e menos razão, né? Ele é a favor daquele tipo de amigo que sempre inventa um drink novo, né? Ele é a favor dessa evolução criadora de uma vida fluida, imprevisível e cheia de nuances que escapam à linguagem protocolar. A vida não é sobrevivência,
é sobre criação, sensação, né? Sobre sentir e sobre viver. E é isso que a gente procura tentar trazer e construir na nossa vida e tentar conversar nos nossos episódios, né? É isso que a gente tenta trazer para você sair do seu marasmo, sair da sua rotina, sair da sua vida totalmente previsível, mecânica, estática, no qual você é só mais um elo da engrenagem. Então é essa a ideia do Bergson, né? De você ser um agente criativo, criador, um agente que tem intuição, que não fique preso no relógio da firma, no relógio das bolsas de valores, nos relógios do mundo, mas sim no tempo real, no tempo dinâmico, no tempo da duração. E é isso, pessoal, porque no próximo episódio a gente vai falar de um cara chamado Adam Smith, que falou que o mercado se regula sozinho, como se fosse uma mão invisível. É economia, liberdade e chope capitalista. Não perca. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, siga nas redes sociais e até a próxima, pessoal.